Meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Provérbios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos, lembre-se, você pode a qualquer tempo se inscrever no nosso canal e adicionar o sininho para que seja lembrado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Você também pode dar like e também pode distribuir, pode compartilhar o link dos nossos vídeos com os seus amigos, colegas e irmãos. Pode fazer isso sem problema nenhum, porque isto é gratuito. E você nos auxilia, então, a distribuir, a espalhar a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos para o capítulo 17 e 18 do livro de Provérbios. O capítulo 17 repete agora algumas coisas que nós já estudamos. Nós vamos relembrar, nós vamos, na verdade, enfatizar coisas um pouquinho diferentes, né? Lembrando que quando você fizer a sua leitura, aquilo que for repetido, pode ser que nós já tenhamos explicado no vídeo anterior ou no outro anterior ainda. Ou seja, nós já explicamos. Tá? Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. A gente já falou sobre isso. Só que agora tem algumas palavrinhas diferentes que a gente pode observar aqui. Quando ele fala de pedaço de pão seco, ele está falando de alimento seco. Ou seja, às vezes quando nós compramos pão, quando nós fazemos pão, e demora um pouquinho para a gente comprar de novo, demora um pouquinho para a gente fazer pão de novo, ele começa a ficar seco. Isso significa dizer o seguinte, que quando uma pessoa só tinha alimento seco, pão seco para comer, isto é extrema pobreza. Nós estamos vendo que em vários capítulos ele contrapõe a pobreza com a riqueza. E às vezes ele dá um exemplo, verdura, né? No vídeo passado foi verdura, nesse vídeo é alimento seco. Então ele contrapõe algumas coisas, tá? E ele fala aqui de banquete, que é carne, né? O original está como carne, zebar. Zebar quer dizer a carne do sacrifício. Então, quando se tinha carne para comer, o pobre só tinha carne para comer quando se faziam sacrifícios e aí se convidavam as pessoas para o sacrifício. Então, parte do sacrifício podia ser comido pelo ofertante. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança comum dos irmãos. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O que ele está falando aqui? Crisol para a prata, forno para o ouro. O que eles faziam com o metal? Quando eles retiravam o metal do solo, né, das minas, eles tinham que elaborar esse metal, eles tinham que purificar esse metal. Então eles usavam, essa imagem aqui, essa fotografia aqui, é de um cadinho. Você pode chamar de cadinho ou pode chamar de crisol. Era um recipiente que você colocava a prata, o ouro ali dentro e daí podia ir ao fogo, porque o recipiente não derretia, mas ele continha o calor que fazia com que a prata, o ouro se derretessem e ficava, né, ficava separado aí o lixo, o resíduo. O resíduo do metal nós chamamos de escória. Então, para retirar a escória do metal, tinha que ir para o fogo. Assim como as provas que nós passamos, as instruções que nós recebemos, as reprimendas que nós recebemos, são o nosso forno, são o nosso crisol. Isto serve para tirar a escória, o lixo, o resto, aquilo que não presta da nossa vida. Então, quando nós passamos por isso, nós fomos
purificados. Então a gente passa pelo crisol. Essa é a ideia aqui do escritor sagrado. Agora sim, o 4, né? O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Nós já tínhamos visto isso antes, nós já tínhamos visto, essa passagem já é uma coisa comum, e nós sempre vimos que quem despreza as outras pessoas, na verdade, está desprezando o próprio Deus. E, portanto, é abominável a Deus. O que eu quero chamar a atenção aqui é que na língua original, no verso original, está nadib, que quer dizer nobre, que quer dizer príncipe. Então, eu posso usar a tradução nadib como nobre, também posso usar como príncipe. O que o escritor sagrado está fazendo aqui é um contraste. Ele está colocando duas palavras parecidas no hebraico. O nobre, o príncipe, com o tolo, que é Nabal. Então, nadib, Nabal. Nadib, Nabal eram palavras parecidas que na escrita faz esse contraste do ser nobre, do ser justo, do ser um príncipe e de ser um tolo. Então, essas duas coisas estão colocadas aqui como comparação. Ou você é nobre, ou você é um príncipe, ou você é um tolo. O 9, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. O que eu quero chamar aqui é a palavra cobrir. Cobrir, no original, significa dizer perdoar. Como Deus perdoa os nossos pecados. Como é que Deus perdoa os nossos pecados? Cobrindo-nos com o sangue de Jesus. Então, o cobrir o pecado quer dizer perdoar. Isto é nobre, porque isto é divino. Só Deus pode perdoar. Só Deus pode perdoar pecados, mas nós podemos perdoar os nossos irmãos por aquilo que eles fazem. E quando cobrimos, quando perdoamos, nós estamos agindo em amor. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Aqui é um exagero. A gente já viu isso, que o tolo vai ser castigado, a vara é para o lombo, para as costas do tolo. Mas aqui ele fala de 100 açoites. E aí a gente vai lembrar o seguinte, a lei não permitia que se desse mais de 40 açoites, 40 chibatadas, 40 chicoteadas, flagelo, 40. Então eles diziam 40 menos 1. Por que 40 menos 1? Porque eles poderiam errar na conta e passar de 40. Quem estava aplicando o castigo não podia passar de 40, porque tinha uma medida na punição. O que ele está dizendo aqui? Que eu posso passar de 40 para o tolo. Eu posso dobrar 40, né? Que seria 80. Eu posso dar 2 vezes e meia a pena máxima, ou seja, 100, e ele não vai aprender. Ou seja, o tolo é tolo e ele não se deixa ensinar. É isso que ele quer dizer neste verso. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Este é o ingrato. O ingrato também é abominação para o Senhor. Por quê? Porque se nós recebemos o bem, nós devemos ser gratos e nós devemos responder com gratidão àquele que faz bem para nós. A ingratidão é abominação e, portanto, será punida por Deus. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Então, o que acontece aqui? Você já viu quando chove demais e tem um dique segurando a água, tem uma reserva de água segurando a água, ou um muro que está segurando a água?
Quando força, dali a pouco, quando abre uma brechazinha, aquilo vem com uma força imensa, destruindo tudo, nada mais. A hora que abriu uma brecha, querido, não dá para segurar mais. É isso que ele está dizendo que é contenda, que é discussão. É um dique rompido, é um dique com brecha. A força da discussão, quando ela começa, eu não consigo mais parar. Então, ele diz o seguinte, se começou a discussão, é uma brecha, começou a discussão, pare antes que aquilo ganhe força e aí você não consegue mais segurar. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. A palavra diz abomina. Abominar ou odiar é a mesma coisa, é a mesma palavra, depende da tradução, depende da tradução da sua Bíblia. Então, injustiça também é abominação para o Senhor. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho dinheiro, eu compro sabedoria? Não, não é bem assim que funciona. A sabedoria não pode ser comprada. A sabedoria, ela não depende de dinheiro. Se fosse assim, a gente estaria com problemas, né? O sábio é aquele que busca, é aquele que procura, é aquele que tem disciplina em acessar, em temer o Senhor. A sabedoria não é comprada por dinheiro, é comprada através de obediência e temor. Apesar de que muita gente quer vender ensinamento, quer vender conhecimento. Eles se vendem, né, como se a sabedoria pudesse ser comprada. Isso não existe. A sabedoria vem do temor do Senhor, vem da obediência, do andar no caminho do Senhor, e não porque eu compro. Não há possibilidade de comprar. Nós compramos com obediência, nós compramos com temor, mas não com dinheiro. O dinheiro não compra. O amigo ama em todos os momentos. Na adversidade, ele se torna um irmão. Esta passagem é uma passagem muito conhecida. Muitas vezes você já ouviu essa passagem, você já viu essa passagem, né? O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que se você tem um amigo que está com você nos momentos de dificuldade, aquele amigo passa contigo, ele vive contigo as dificuldades. O laço que você forma com ele é um laço tão forte como se ele fosse uma pessoa da família. Às vezes até mais do que uma pessoa da família. Às vezes nós temos irmãos que são mais chegados do que um irmão, né? Tem um versozinho que diz isso. Então eles são mais chegados do que o irmão. Por quê? Porque eles estão conosco no momento da adversidade. Eles são amigos de verdade. Eles não nos deixam sofrer um problema sozinhos. Eles estão conosco. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Isso aqui é questão de arrogância, de orgulho. Por quê? Porque a porta alta é sinal disso. Porque as portas daquela época eram portas baixinhas, eram portas de 90 centímetros de altura normalmente. Então as pessoas, para entrarem nas casas, elas se abaixavam em sinal de humildade. Elas se abaixavam para entrar nas casas, porque a altura da porta era de 90 centímetros. Quem era rico podia construir uma porta mais alta, uma porta mais bonita, uma porta mais protegida. Isto era para rico e não para as pessoas normais, as pessoas do dia a dia, né? Não eram ricos, as remediadas, não eram pobres, mas eram remediadas.
A porta normal de 90 centímetros. Tá? Hoje a nossa porta é um pouquinho mais alta do que isso, mas isso é a porta padrão. Existem ricos que fazem portas enormes, né? Então a gente vê aí, por aí, a gente vê que a pessoa quer aparecer. Isso é arrogância, isso é orgulho, tá? O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. De novo ele está falando de suborno, de novo ele está falando de corrupção. Só que aqui ele fala às ocultas ou no peito. Em algumas Bíblias tem a tradução no peito. O que significa isso? As roupas de antigamente não tinham um bolso como as roupas que nós temos hoje. Então, eles não podiam guardar as coisas no bolso, porque não tinha bolso. Então, o que eles faziam? As roupas, elas tinham dobras, elas eram dobradas. Então, esta dobra, que normalmente era na altura do peito, elas formavam como se fosse um bolso. Essas dobras. E eles escondiam as coisas, eles guardavam as coisas ali. Então, quando eles iam fazer um suborno, eles se achegavam bem perto da pessoa subornada, botavam a mão no peito, tiravam o suborno e davam para a pessoa subornada, que escondia de novo no peito. Então, aqui é o escondido, é o peito, a mão no seio, a mão no peito. Era para esconder a dobra por onde eles guardavam as riquezas e onde eles guardavam o suborno. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Amados, nós vemos isso no nosso dia a dia. O olho do sábio está na lei, está no mandamento, está em seguir as regras do Senhor, está em seguir os mandamentos, a lei. Está em ser reto, está em agir com retidão e justiça. O tolo está sempre procurando. Uma hora é fama, outra hora é poder, outra hora é posição. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem, porque na verdade ele tem um vazio, um buraco dentro de si que não se fecha nunca, que é ganancioso, que é voraz, que ele quer. Fama, poder, posição. Ele está sempre de olho, está sempre de olho. Nós conhecemos pessoas assim. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Então, não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quando a palavra diz não é bom, o que quer dizer isso? Não é bom. O escritor sagrado está dizendo o seguinte: Deus não aprova. Deus não gosta de perseguição política ou religiosa, porque aqui ele está falando, né, de castigar inocente e açoitar quem deve ser honrado. Isto é perseguição, que pode ser religiosa ou que pode ser política. Deus não gosta disso. Deus abomina esse tipo de atitude. Provérbios 18 começa dizendo assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Significa dizer que é aquele que não se mistura com os sábios, que não está diante do conhecimento. Ele quer ficar sozinho, por quê? Porque ele quer a vida dele independente, ele não quer dar satisfação para ninguém, ele briga com todo mundo, porque o que ele acha que é certo, é certo. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim, né? Pessoas que não se misturam, não querem saber de entender as coisas, eles querem ser independentes, porque na cabeça deles a única pessoa correta são eles. Né? As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Significa dizer aqui a profundidade do conhecimento. Nós adquirimos profundidade, nós adquirimos grande conhecimento, grande sabedoria, né? E isso significa ter profundidade. As pessoas tolas, as pessoas insensatas,
Os bobos, eles são superficiais, eles não são capazes de discutir coisas profundas, coisas importantes. Eles ficam discutindo coisas que não têm importância nenhuma. Então, a água, né, que ele está falando aqui é uma água de cisterna. É aquela água que contém a cisterna que contém uma água pura, uma água límpida, uma água que refresca. Isto é palavra de sabedoria, é aquela água profunda que vem matar a sede. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Mesma coisa, só que agora falando do ímpio. A palavra dele é uma palavra sem razão nenhuma, superficial, só procura briga, só procura confusão, ele só está satisfeito enquanto as pessoas estão brigando com ele. À medida em que as pessoas estão brigando, que ele fala da sua estultícia, aí sim. Né? Só que as palavras dele são armas. Elas entram no coração das pessoas, no íntimo das pessoas, e às vezes ficam entesouradas ali, às vezes elas ficam paradas ali como uma comida que a gente não consegue engolir de vez, fica parado, né? Sem ir para frente. Elas ferem, elas matam, é como se fosse uma espada, como se fosse uma flecha inflamada. Quantas vezes nós ouvimos coisas e aquilo ficou no nosso íntimo, ficou, né, enrolando ali, não desceu, não entrou, e fica queimando e fica machucando. Então, isto é palavra tola, isto é palavra do insensato, aquele que quer fazer confusão e fazer briga. Não caia nesta cilada do inimigo, meu amado. Bota para fora essa palavra tola, bota para fora essa flecha inflamada antes que ela queime a tua alma, antes que ela queime o teu coração. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a ruína. O que acontece aqui? Ele está comparando quem é o nosso refúgio. Quem é o refúgio para o sábio? Quem é o refúgio para aquele que teme o Senhor? Quem é o refúgio para aquele que adora o Senhor em verdade, em justiça? A torre forte verdadeira é o Senhor. O que é torre forte? Torre forte é um local de proteção militar. Eles construíam torres e ali eles deixavam uma força militar. Então, quando em risco, eles corriam para a torre forte. É um local de proteção. Isso significa que quem vai para a torre forte está fora do perigo, está salvo, está no alto. O nome do Senhor é a nossa torre forte. O nome do Senhor quer dizer os atributos de Deus. E olha lá, o rico, ele acha que as suas riquezas é que os vão salvar. Mas isto, na verdade, não é sua riqueza, não é a sua salvaguarda, não é a sua proteção. Isto é a sua fraqueza. Por quê? Porque o muro de uma cidade pode ser conquistado, pode vir abaixo, mas Deus não pode ser conquistado. Deus não pode ser vencido. O humilde conta com a proteção de Deus. O orgulhoso acha que é a sua riqueza, acha que são os seus muros, acha que é o seu braço, acha que aquilo que ele tem, o que ele faz é que vai protegê-lo. Mas isso não é verdade. Quem nos protege é a nossa torre forte, é o nosso refúgio, é debaixo das asas do Senhor, é o nome do Senhor, é o temor ao nome do Senhor que nos protege. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Isso significa dizer, sabe aquele precipitado? Você nem acabou de falar ainda, ele já está respondendo e ele já está falando besteira, porque ele não escutou o que você falou.
Aliás, ele não esperou nem você terminar de falar. Ouvir é compreender, é dar atenção àquilo que as pessoas estão falando. Isso significa dizer o seguinte: esse verso está falando de um julgamento precipitado. Eu não sei de tudo, mas eu já estou julgando. Primeiro, quem julga é Deus. Segundo, tenha paciência, ouça tudo antes de tomar a sua decisão. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Espírito aqui, ele está usando a palavra Ruá. Ruá é aquele espírito vindo de Deus. Então, se nós temos fortaleza espiritual, se nós temos o Espírito de Deus, tá? Isto é que nos sustenta. Nós devemos confiar no Espírito de Deus, devemos confiar na fortaleza que é Deus. Ou seja, a gente viu isso agora, né? Que Deus é a nossa torre forte. Se a gente não tem essa fortaleza, quem é que nos sustenta? Quem é que vai nos levantar? Quem? Não há quem nos levante, não há quem nos sustente, a não ser o Espírito de Deus. Lembre-se também que esse Espírito, né, esse Ruá, você vai encontrar essa mesma palavra lá em Gênesis, quando Deus fez o homem e soprou nas narinas do seu Ruá, do seu Espírito. Esse é o Espírito vindo de Deus. Tá? 17. O primeiro a apresentar a sua causa merece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. De novo, ele está falando aqui de fazer de uma opinião precipitada. Deixe as coisas acontecerem, vá atrás da verdade. Aqui ele está falando de acusação e defesa. No nosso direito existe isso também. Isso se chama princípio do contraditório. Se alguém acusa outra pessoa, essa pessoa tem o direito de se defender. Então eu não posso julgar só pelo que eu ouvi de uma pessoa. Eu tenho que saber a verdade se eu quero ter uma opinião sobre o assunto. Então, para termos opinião sobre o assunto, nós precisamos saber os dois lados da questão. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Era o último recurso. Nós vimos a Urim e o Tumim. E nós vimos as vezes em que na Bíblia aparece uma decisão tomada por sortes. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Aqui os autores dizem que tem duas formas de nós entendermos esse verso. Primeiro, nós ofendemos alguém, e para nos achegarmos a este alguém ofendido, é melhor tentar conquistar uma cidade do que voltar à situação como era antes. É muito difícil disso acontecer, né? É muito mais fácil conquistar um castelo do que reconquistar um irmão ofendido. E outros dizem que eu posso entender esse verso de uma outra maneira. Um irmão ofendido é uma oportunidade de eu tentar ajudar. Então, se ele é ofendido, eu vou tentar ajudar. E para que o ofensor, o inimigo conquiste, vai ser muito difícil. Por quê? Porque eu estou lá ajudando. Então, ele também fala, também dá para entender esse verso, dizendo que se alguém está sendo ofendido, você vai lá e ajuda. E quando irmãos se juntam para tentar, né, defender, é muito mais difícil o inimigo conquistar. O 22 começa a falar da esposa. Nós vamos ter capítulos específicos para a mulher, para a esposa. E quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Aqui a esposa é vista, né, a tradução é como uma ajudadora. Tanto isto é verdade que quando Adão foi criado, quando Deus cria Eva da costela do Adão, ele diz: eu vou lhe dar uma ajudadora, uma auxiliar, ou seja, alguém que está junto com ele. E finalmente, o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais
mais chegado, mais apegado que um irmão. A gente viu o 17, agora está vendo o 24, que complementa essa ideia. Amigos superficiais são aqueles só para a hora boa da pessoa. Quando a coisa começa a ficar triste, quando a coisa começa a ficar apertada, a gente precisa contar com um amigo de verdade e não um amigo fingido, um amigo interesseiro, né? Amigo interesseiro, amigo, né, fingido, eu não preciso disso. Eu preciso de um amigo de verdade, aquele que, se for ofendido, eu vou lá ajudar, eu vou lá proteger. Amém, amados? Bons estudos!